Notícia que saiu agora há pouco a respeito da carne bovina brasileira, né? A Rússia suspendeu o embargo, isso de acordo com o Itamaraty, que anunciou então que a Rússia acabou com esse embargo à carne bovina brasileira. A medida representa a plena normalização do comércio do produto com a Rússia, isso de acordo com a nota do Ministério das Relações interiores. A gente está falando especificamente, Jamil, sobre a importação de carne bovina proveniente de animais do Pará, né? É isso que a gente teve de atualização. Não, vamos explicar aqui, porque isso é importante. Aconteceu já com a China na semana passada, que foi justamente a volta da exportação da carne bovina brasileira depois daquele caso de uma questão sanitária, justamente no Pará. É uma retomada importante, é uma retomada que, a princípio, você poderia dizer é uma questão técnica apenas, uma questão sanitária, mas na política internacional não existe só uma questão sanitária, não existe só uma questão, não, isso é técnico, isso aqui não é político, não, sempre é político. E aí, aqui, por exemplo, em Genebra, na OMC, eu vejo com uma frequência muito grande como um caso de um problema sanitário, ele é usado, ele é instrumentalizado para frear, por exemplo, a exportação de um país, para frear a importação de outro país. A sinalização da Rússia de volta à compra da carne brasileira, você poderia dizer, não, mas tudo bem, isso é só uma questão técnica. Mas é também uma sinalização de que os russos querem o diálogo com o Brasil, que os russos querem, obviamente, uma relação positiva com o Brasil. Vamos lembrar, no dia 17 agora, de abril, Sergei Lavrov, o chanceler russo, viaja a Brasília e vai ter um encontro com o presidente Lula. Então, obviamente, é a Rússia dizendo ao Brasil: estamos aqui de boa fé para dialogar. Não estou dizendo que essa questão da carne ela seria justificada, uma barreira, mas a gente sabe que barreiras ou aberturas elas também cumprem essa função diplomática, essa função política. Então é muito importante a gente entender isso. Só um detalhe que você falou, Gabriela, que eu gostaria de comentar, Claro. que é a questão do Tribunal Penal Internacional que decretou, né, basicamente basicamente colocando Vladimir Putin, não só ele, mas também uma das suas principais assistentes no que se refere à questão das crianças, numa situação extremamente grave ao acusá-lo de crimes contra a humanidade. E aí eu tenho visto no Brasil, mas também em outros lugares, mas com especial atenção no Brasil, muita gente dizendo: mas e o governo americano que invadiu o Iraque? Aí não sei quem, por que o outro não está colocado lá, etc. Não, e é verdade, esse é um argumento absolutamente correto dizer por que só a Rússia e por que não outros. Está bem, está muito bem. Agora, o que a gente não pode cair no erro, ou pelo menos no caminho de dizer: esse tribunal não vale para nada, olha, ele politizou o negócio da guerra. Se a gente dizer isso, se a gente disser isso, perdão, se a gente disser isso, se eventualmente um ex-presidente brasileiro for indiciado no Tribunal Penal Internacional por crimes no que se refere à pandemia no Brasil, não adianta depois aplaudir. A gente precisa ser coerente. Ou a gente confia no tribunal, nas decisões que ele tomar, ou a gente não confia em nada desse Tribunal Penal Internacional. Então não adianta aplaudir quando for o nosso inimigo sendo indiciado e condenar quando uma pessoa que talvez seja mais próxima da nossa ideologia, que não for condenada. Precisa ter coerência com essas organizações internacionais. O mesmo acontece com a ONU, que eu vejo com muita frequência. Quando a ONU critica alguém, fala: quem são eles para criticar? Quando a ONU criticava o governo Bolsonaro, iam lá e aplaudiam. Então, nós precisamos de um mínimo de coerência para falar justamente dessas organizações internacionais. Por quê? Porque são as mesmas pessoas. O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional que fez isso contra Vladimir Putin é o mesmo que está com o dossiê de Jair Bolsonaro. Então, vamos só uma questão aqui de coerência, ou não tem problema nenhum em dizer esse tribunal não vale para nada, mas aí tem que ser coerente e dizer que não vale para nada nunca. Não é que ele não vale para nada quando a gente está de acordo e quando ele fizer alguma coisa eventualmente contra um ex-presidente brasileiro, a gente vai lá e vai aplaudir, dizer: vê, olha só, até um Tribunal Penal Internacional foi contra o nosso presidente. A gente vai ter que escolher. Perfeito.